próprio está se tornando um luxo. A cada dia que passa eu tenho a impressão de que pensar por si mesmo será uma habilidade que no futuro poucos conseguirão fazer. Com a ascensão das redes sociais, de conteúdos de mídia curta e rasos, que carecem de profundidade, muitas pessoas deixaram de aprender, ler e se tornarem autodidatas. Dessa forma, o nosso nível atencional caiu tanto a ponto de você não conseguir mais sustentar uma linha de pensamento por muito tempo. Você não sustenta uma leitura profunda, você não consegue prestar atenção em mais nada. E qual foi a última vez que você leu um livro? Aqui no Brasil, o celular se tornou algo como junk food. Aqui ele é equivalente a consumir aqueles alimentos pobres em nutrientes. É gostoso, é rápido, te dá prazer instantâneo, mas são muito nocivos à sua saúde. A pobreza, ela se tornou intelectual e está conectada totalmente ao tempo de tela. Pensar em breve será um artigo de luxo, reservado às elites. Vamos falar mais sobre isso? Olá, meu nome é Letícia Souza, seja bem-vindo ao Projeto Luminis, se inscreva nesse canal e já deixa o seu like aqui nesse vídeo. Eu estava lendo um artigo no The New York Times que me inspirou a trazer esse vídeo aqui para vocês. No texto Thinking is Becoming a Luxury Good, a autora Mary Harrington defende que pensar em breve será um artigo de luxo reservado às elites, às pessoas mais ricas, devido ao tanto de tempo que nós passamos em frente aos nossos celulares, o que nos impossibilita de fazer uma leitura profunda com concentração. Sabe esse tipo de leitura que exige que você esteja totalmente focado, presente, imerso na leitura? Então, por conta dos celulares e das redes sociais de mídia curta, nós não conseguimos mais manter esse nível atencional grande, E nos Estados Unidos, ela, é claro, a autora é americana, então ela faz um paralelo com os Estados Unidos. Enquanto as pessoas pobres passam muito tempo imersas nas telas e nos celulares porque elas não têm outras alternativas para passar um tempo ali, para matar o tempo, existem escolas e comunidades que já propõem que crianças e adolescentes se desenvolvam exclusivamente sem o uso do celular. Dessa forma, os jovens são estimulados a pensar e a estudar melhor sem o uso de telas, para que no futuro se tornem adultos com uma vantagem cognitiva muito maior em relação aos outros adolescentes e as outras crianças americanas. A autora também faz uma conexão entre junk food e o consumo de telas. Mas, se você ainda não sabe, se você mora embaixo de uma pedra, o que é a junk food e não fast food? A junk food, ele é um tipo de alimento que, se é que dá pra gente chamar de alimento, que tem alto teor de calorias, açúcar, gorduras, sódio e um baixíssimo teor nutricional. Ou seja, são aquelas bolachas, salgadinhos, doces, bombons, tudo que é muito fácil ali de consumir rapidamente, mas que não te dá um nível nutricional que você precisa. Então, assim como o celular, você tem ali um consumo muito rápido das coisas, fica super feliz, mas ao mesmo tempo você está consumindo um conteúdo muito pobre intelectualmente falando. E essas pessoas, as viciadas no celular, elas são com certeza a maioria. No Brasil, por exemplo, nós passamos em média 9 horas por dia conectados. E dessas 9 horas, 3 são apenas dedicadas às redes sociais. E diferente dos Estados Unidos, aqui é onde eu começo a discordar um pouquinho da Mary Harrington, eu acredito que independentemente se você é rico ou pobre, você está grudado no celular. Todo mundo está grudado no celular. Porque esse problema, ele não se limita à classe social, ele é cultural. Não importa quem você seja. No entanto, as pessoas que têm uma condição financeira muito maior, elas têm uma capacidade de tomar uma decisão, de tomar uma atitude em relação às telas muito mais fácil do que uma pessoa que tem poucos recursos. Estou segurando esse livro aqui na mão porque isso me trouxe uma lembrança, O tema desse vídeo me trouxe uma história. Quando eu era criança, a minha avó só deixava eu assistir televisão depois que eu lesse alguma coisa. E poderia ser qualquer coisa. Quando eu era criança, é claro, eu lia geralmente gibis da Turma da Mônica. Então eu tinha um tempo médio ali de leitura para fazer, para depois poder assistir televisão, também por um tempo controlado. Quando eu me tornei adolescente, eu troquei os gibis pelos livros de literatura. Então a minha avó continuou exigindo isso de mim,
para que eu pudesse utilizar também o computador, porque aí eu parei de assistir televisão e comecei a ficar imersa ali na internet. A minha avó, ela é semi-analfabeta. Ela não se importava necessariamente com o que eu estava lendo, mas se eu estava lendo. Ler para ela era muito importante. Me ver lendo era muito importante porque isso significava que eu teria um desfecho, um futuro muito melhor do que o dela. E eu sou muito grata ao que ela fez por mim lá atrás. Mas voltando a falar desse artigo da Mary Harrington, ela defende que o uso dos celulares, das redes sociais, o consumo de Reels, Shorts, TikToks tem a capacidade de fazer com que você fique totalmente incapaz de manter uma leitura profunda. Mas não é só ela que defende isso, né? Todos os especialistas também dizem isso, os neurocientistas e psicólogos. Vai ser impossível para você sustentar um texto longo com conteúdo denso, porque você não tem mais essa habilidade de fazer isso, porque você derreteu seu cérebro consumindo todas essas mídias curtas. E ela diz que lá nos Estados Unidos isso vem acontecendo majoritariamente com quem é mais pobre, porque enquanto as pessoas ricas ficam ali investindo na educação dos seus filhos sem os smartphones, os pobres estão imersos nas telas. Nos Estados Unidos, as crianças pobres passam em média 2 horas a mais no celular se comparado às crianças que são mais ricas. Crianças expostas a mais de 2 horas de uso recreativo das telas apresentaram pior desempenho em memória de trabalho, velocidade de pensamento, níveis de atenção, habilidades linguísticas, funções executivas, quando comparadas às crianças que tinham uma baixíssima exposição às telas. E existem escolas nos Estados Unidos e também em outros países que têm o principal objetivo, inclusive, de fazer com que crianças entendam os grandes clássicos da literatura. Olha que coisa fantástica, mas ao mesmo tempo discrepante da nossa realidade, né? Você aí que é pai, quando tem condição de pagar uma escola particular para o teu filho, você pode fazer com que o seu filho aprenda os grandes clássicos da literatura. Lá no Vale do Silício, por exemplo, os donos das Big Techs contratam babás que têm que assinar contratos dizendo que elas não vão utilizar nenhum tipo de tela durante os seus turnos. Então essas babás são obrigadas a interagir o tempo todo ali com as crianças. E por que tudo isso, né? Nossa, que extremo, meu Deus! Porque o rico sabe o quanto a exposição às telas precocemente na criança e no adolescente causam um mal. A criança, o filho ali do rico, ele é o principal ativo. Ele não pode deixar com que aquilo faça mal ao seu filho que tem um grande futuro pela frente, que vai ficar com a empresa do papai, que vai estudar nas melhores faculdades do país. Você acha que o rico vai dar tela pro filho dele? Acho que não, né? O Bill Gates e o Mark Zuckerberg, por exemplo, não permitem que os seus filhos tenham acesso a telas. Tudo que eles aprendem é de uma maneira orgânica e analógica. Os filhos do Steve Jobs nunca tiveram um tablet da Apple. E olha que eles também foram crianças e adolescentes no começo dos anos 2000, 2010, quando a gente nem estava falando tanto sobre esse assunto. Os donos das Big Techs criam seus filhos dessa forma, enquanto as pessoas comuns estão entregues aos seus smartphones. Eles sabem que faz mal essa exposição toda, eles têm especialistas em comportamento dentro de suas empresas. E a Mary Harrington vai além. Ela questiona o leitor sobre o que vai acontecer se esses jovens e adolescentes perderem a capacidade de fazer reflexão profunda. O que será desses jovens? Ela diz que é uma tendência que eles se tornem pessoas que vão se comportar daí de uma maneira como tribo, serão menos racionais, amplamente desinteressados em fatos ou registros históricos, mais movidos por sensações do que argumentos coerentes, inclinados a ideias fantasiosas e teorias da conspiração. Você entendeu tudo isso que eu falei aqui agora? Você está linkando com alguma coisa relacionada à realidade? Você tá entendendo do que eu tô falando, né? E se você acha tudo isso muito familiar, bom, isso significa que isso é uma tendência na nossa vida. Isso já está acontecendo na nossa sociedade. É claro que está. E o problema, segundo a Mary Harrington, da gente ter uma juventude, de ter pessoas, um eleitorado incapaz de reflexão,
é que isso é um trunfo, é uma grande ferramenta para que os políticos se aproveitem ainda mais disso. Quantas pessoas você não conhece que acreditam em teorias da conspiração enviadas ali pelos grupos de WhatsApp? Eu tenho certeza que você conhece várias. E isso vai se tornar ainda mais comum. Se você acha que isso já é comum, lembra que esse ano é ano de eleição, então vai ser mais comum ainda, infelizmente. Quanto mais pobres intelectualmente, mais fácil será para sermos dominados. E com o advento ali da inteligência artificial, por exemplo, reescrever a história, alterar dados, mudar a realidade, será muito simples. Muito simples. E se engana quem pensa que estamos totalmente preocupados com isso. Existe uma parcela da geração Z e Millennial, por exemplo, que já demonstra ser descrente na democracia. Isso mesmo, ser descrentes na democracia por uma série de fatores. Seja por declínio do poder de compra, por não ter visto uma ditadura sendo implementada, por não acreditar que teremos um futuro brilhante pela frente, uma série de motivos. E isso tudo proporciona um terreno fértil para que ditadores cheguem ao poder sem dificuldade, sem que a gente vá às ruas questionar, lutar pelos nossos direitos. A única coisa que eu discordo da Mary Harrington é quando ela fala que o pensar será reservado às elites. Existem pessoas muito ricas que são muito ignorantes, intelectualmente falando. É aquele cara que ficou rico, mas que é incapaz de pensar por si mesmo. Ele só faz o trampo dele, já chegou ali no limite da profissão, não abre um livro, não se desenvolve mais, não reflete sobre nada. Chega no final de semana, ele só sabe ficar de bobeira nos grupos de WhatsApp, compartilhando meme de ali com os amiguinhos do churrasco. Vocês entendem o que eu tô falando, né? É aquela pessoa que, por mais que ela seja rica, ela é uma porta. Quantas pessoas ricas você não conhece que você olha e fala, putz, essa pessoa é uma porta, né? Rasa igual um pires. No dinheiro não compra conhecimento. E isso acontece muito no Brasil. Você não tem aquele tio chato que é classe média, que ganha bem ali, se acha um baita milionário, mas é intelectualmente incapaz, se comporta igual um idiota? O máximo de arte para ele é feito por IA. O máximo de literatura para esse cara é pai rico, pai pobre. Essa pessoa tem nome, tá? Ela se chama Homem Massa. Para o filósofo espanhol José Ortega y Gasset, o homem massa não é definido por classe social, renda ou nível de instrução. Ele pode ser rico ou pobre, médico ou pedreiro, trabalhador braçal ou intelectual. A crise dele é existencial, não é econômica. O homem massa é aquele cara que vive por inércia, sem projeto de vida, aceita o mundo do jeito que ele é, sem questionar profundamente, confunde direito com mérito, acredita que o mundo tem uma dívida com ele, que estão perseguindo ele, recusa a ideia de excelência, tem aversão à autoridade intelectual e moral, mas sempre está ali disposto a ouvir as opiniões babacas dos amigos do grupo de WhatsApp. Em resumo, ele é alguém que não se sente responsável por elevar a si mesmo nem a sociedade. Massa não significa povo nem maioria. Massa é um estado de espírito. O homem massa é aquela pessoa que se sente como um todo. Está satisfeito com o que ele tem ali. Um total ignorante. Ou seja, ele não aspira a ser alguém melhor, apenas igual. E ele quer que o mundo se organize dessa maneira também. Uma igualdade nivelada por baixo. A régua tem que ser mantida baixíssima. Ortega contrapõe o homem massa ao homem excelente. O homem massa vive sem disciplina, sem esforço, sem compromisso com nada maior. Já o homem excelente exige mais de si do que a sociedade cobra dele. A nobreza, para José Ortega, não significa necessariamente ter uma herança, posses, terras, muito dinheiro, mas uma autoexigência, uma cobrança interna constante. O grande alerta aqui é que esse homem massa, ele pode ser político e cultural. Quando se torna uma pessoa que tem um local na sociedade, como um prefeito, um deputado, um senador, ou simplesmente alguém ali que tem uma influência na mídia, essa pessoa é uma fonte de perigo, porque ela despreza o conhecimento especializado, hostiliza quem pensa diferente ou mais profundamente e vai utilizar das instituições sem compreender o valor delas.
Não existe limite de classe social aqui. As pessoas ricas e também as pessoas pobres estão se tornando incapazes de reflexão profunda. Mas para mudar isso, não é tão simples, né? No Brasil, os incentivos para tudo isso acontecer são escassos. Nós nos acostumamos a ser um país pouco letrado e que investe pouquíssimo tempo na própria educação. Mas eu preciso que você retome a capacidade de pensar. Então, eu sugiro que você vá ler. Leia quantos livros você conseguir de diferentes temas. Leia jornais, pesquisas, artigos, assuntos diversos, assuntos densos que te deem o repertório necessário e que não atrofiam a sua capacidade de pensar, de ler um texto longo. Porque quando a gente lê um texto longo, o nosso cérebro passa por um tipo de treino, como se a gente fosse na academia. Aquele texto que exige de você um pouco mais de dedicação é o texto que parece um treino, que você acaba e fica, cara, eu li muito agora, caramba, eu senti que o meu cérebro foi exigido, esforçado. Quanto mais avançamos com a tecnologia, quanto mais ela facilita o nosso dia a dia, mais preguiçosos nos tornamos. Antigamente, possivelmente, você trabalharia no campo, hoje em dia você pode simplesmente trabalhar na frente do computador. Então, isso exige que você faça algumas mudanças no seu dia. Se você passa o dia todo no computador, talvez seja interessante você fazer uma caminhada, correr, não pegar escada rolante, mexer esse corpo. E o mesmo você tem que fazer com o seu cérebro, já que agora você passa o dia todo em frente das telas. O mínimo que você pode fazer por você mesmo e para a sua saúde é se dedicar a uma leitura de livros longos, de textos mais complexos. Você sabe que você tem que fazer isso. Por que você ainda não faz? Chegou a hora de você conversar comigo aqui nos comentários. Você acredita que estamos caminhando para esse futuro onde o pensar será um luxo? E o que você tem feito para não cair nesse caminho? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.